Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Basta que me toque, Senhor, minha alma fortalecerá. Basta que me toque, Senhor, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me ame, Senhor, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me ame, Senhor. Basta que sorria, Senhor, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que sorria, Senhor. Vamos rezar por todas as pessoas que nesse momento se encontram na escuridão. Todas as pessoas que se encontram depressivas, tristes, todas as pessoas que perderam o sentido da vida. Rezar por todas as pessoas doentes que se encontram nos hospitais, em seus lares, por todas as pessoas que foram desenganadas pelos médicos, todas as pessoas que estão em tratamento contra o câncer, rezar pelos nossos familiares, rezar por todas as pessoas que estão desempregadas, rezar também por todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós somos convidados hoje a rezarmos, meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1, de 7 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado aconteceu que Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus que o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E o dono da casa que convidou os dois venha dizer a você, dê o lugar para ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você, amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando eu estava meditando esse evangelho, quando fala a questão do primeiro lugar, né, o lugar de honra e etc., eu lembrei de um bispo muito conhecido no Brasil, o Dom Luciano, bispo de Mariana, né, agora já falecido. Na época ele andava muito ali para aquela região do sudoeste da Bahia, ele tinha um amigo lá, ia sempre lá. E uma vez convidaram para uma festa dessas festas popular, onde se reúne todo mundo e faz comida para todo mundo. E naquela região, no interior, acho que qualquer interior, geralmente o pessoal faz a comida para todo mundo, mas na hora geralmente reserva uma mesa e ali coloca tudo sobre aquela mesa, prepara bem, uma mesa bem chique e geralmente convida, né, padre, bispo, autoridades, né, para fazer parte daquela mesa. E o pessoal contava que esse bispo, Dom Luciano Mendes, ele chegou, né, e ele foi convidado para essa mesa especial, e num determinado momento ele chamou uma criança, acho que ela tinha deficiência, algum tipo de deficiência, ele chamou
saiu do lugar e colocou aquela criança naquele espaço que era dele. Ou seja, naquela mesa chique, preparada para ele e para o uso e para as demais autoridades. E aí eu fiquei lembrando desse bispo, né? A simplicidade desse bispo, a humildade desse bispo do Dom Luciano. Né? Ele podia sentar, aproveitar, né? Já que estavam oferecendo para ele aquele lugar de honra, né? Uma mesa bem preparada, né? Com tudo ali, né? Mas, no entanto, ele colocou aquela criança ali e foi comer junto com o povo. Como é difícil, né? Essas atitudes hoje. Seja por parte das autoridades religiosas, seja por parte das autoridades civis. Às vezes nós mesmos nós não temos coragem de fazer isso, né? Às vezes a gente não tem coragem de se humilhar. E aqui a humilhação que Jesus está falando, né? Quem se humilha será elevado, né? Não é essa humilhação da gente baixar a cabeça, dizer amém para tudo, né? Mas é humilhar-se diante de Deus, é se reconhecer, é conhecer a sua própria história, os seus defeitos, mas também os seus dons e etc. É se colocar diante de Deus como filho, né? Como alguém que depende de Deus, porque Deus é maior. Nós dependemos de Deus, porque muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de dizer que dependemos de alguém, né? Mesmo de Deus. Porque às vezes nós somos mais arrogantes e queremos sempre ocupar o primeiro lugar. E isso acontece muito, inclusive, dentro da nossa igreja. Às vezes, pelo fato de eu ter uma função um pouquinho mais, né, de responsabilidade, uma função maior, eu quero me sentir, né, a privilegiada, né, querer ocupar sempre o primeiro lugar, querer ser elogiada. E Jesus nos convida nesse dia de hoje a não querer se exaltar, né? A sermos simples, humildes, nos reconhecendo como pessoa que dependemos, né, também dos outros, de Deus e etc. Esse é o convite que Jesus nos faz no Evangelho de hoje. E ele vai dizer no finalzinho, né, essa frase muito linda, que quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Ou seja, quem se reconhece como filho de Deus, como dependente de Deus, será elevado. Então, a humildade não é nenhum defeito, pelo contrário, é uma qualidade que todos nós devemos ter. Olha que às vezes tem gente, tem autoridade religiosa, também civil, né? Mas aqui vamos falar das autoridades religiosas que nós temos medo até de chegar perto. Porque parece que o fato de ter assumido uma função maior, isso significa que não pode chegar perto dos simples, dos pobres, não pode conversar. E talvez a gente tenha que aprender, né, com essas pessoas simples, assim como Dom Luciano, um homem, né, cheio de sabedoria, inteligentíssimo, mas que se colocava sempre do lado dos pequenos, do lado dos pobres, e ninguém tinha medo dele. Diz que aonde ele chegava, os pobres se aproximavam. Assim como Dom Helder e tantos outros, né, que já passaram, né, nessa vida, que foram altamente simples, humildes, e que eram também muito inteligentes, mas nunca usaram o título de doutorado para se afastar das pessoas simples e humildes. Então, que o Senhor Jesus nos ajude e nos ensine a sermos simples, a sermos humildes, a acolher a todo e a todas com carinho, com amor e sempre dizendo com gestos e com palavras, mas também com gestos, que o outro, a outra pessoa, também é meu irmão em Cristo. E por isso merece e deve ser acolhido, ser amado, né, ser respeitado, com carinho. Então que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos mais uma vez lembrar de rezar, e eu peço oração para todas as pessoas que nesse momento se encontram com problemas sérios de vida, né?
que perderam, especialmente aquelas pessoas que se encontram depressivas, que perderam o sentido da vida. Vamos nos unir em uma só prece, pedindo que essas pessoas recuperem a esperança, recuperem o gosto pela vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.